Boa tarde, 1h26 no Acre, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. Olha, você que está acompanhando o programa a partir de agora, eu vou fazer aqui uma comparação. Houve um tempo aqui no Acre em que nós brincávamos com o município de Tarauacá, dizendo que ali era a faixa de Gaza acreana, tamanho eram os problemas que havia ali naquela cidade. De ordem política, claro. Então ali tudo acontecia, no que se referia à política, tudo acontecia em Tarauacá. Mas de uns tempos para cá parece que a faixa de Gaza mudou. E o município de Senador Guiomar, nossa querida e saudosa Quinari, é que parece que está ganhando esse título de faixa de Gaza. E um desses problemas tem aqui no Gazeta Entrevista uma espécie de ringue, porque na quinta-feira o atual prefeito, André Maia, ele fez uma série de acusações ao agora presidente da Câmara de Vereadores, Gilson da Funerária. E Gilson da Funerária assumiu a prefeitura de Senador Guiomar no período em que André Maia ficou preso, como consequência de uma operação da Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público, né? E aí o prefeito André aproveitou a oportunidade para fazer uma série de críticas. Ele, claro que condiciona a prisão dele à atuação, à articulação política de Gilson da Funerária. E aqui estamos nós, como o Gilson foi citado várias vezes na entrevista de André Maia. Aqui está Gilson da Funerária, prazer recebê-lo aqui. Acho que deu para contextualizar um pouco o cenário de conflito político que o município de Senador Guiomar vive. Vou lembrar aqui alguns pontos que André Maia destacou na entrevista que deu aqui na quinta-feira. O primeiro, que eu acho que dialoga diretamente com o que a população precisa, diz respeito à saúde. Ele falou que você perdeu prazo, ele não cadastrou o município de Senador Guiomar no programa Mais Médico. Por isso, o município sofre consequências por conta dessa sua postura. Que defesas o senhor apresenta? Em primeiro lugar, boa tarde, Taan. Quero aqui agradecer à TV Gazeta, que é campeã de audiência, nos dá esse direito de resposta. Acho que o senhor prefeito André Maia, ele ou é mal assessorado ou muito mal informado, quando ele disse que a culpa é minha. Ora, abre-se o programa do Mais Médico entre novembro e dezembro. Ou seja, quem estava na gestão em novembro e dezembro de 2018 era o André Maia, que abre de um ano para o outro. Ou seja, se ele tivesse feito o cadastro, em 2019 teria médico do Mais Médico. Como ele não fez o cadastro, infelizmente o Senador Guiomar passa por isso. Outro ponto que ele destaca relacionado à devolução dos carros, do maquinário para o DERACRE, e isso prejudicou o melhoramento de ramais no município de Senador Guiomar. Por que o senhor devolveu os maquinários? Se é que devolveu mesmo. Devolveu? Então, devolvi sim. Por quê? Vou explicar por quê. Precisava devolver? Porque era o meu CPF que estava vinculado à aquisição desse maquinário. Tendo em vista que o atual prefeito vender um trator do município irregularmente, tanto que está sendo aí já denunciado pelo Ministério Público, e eu fiquei com medo, meu CPF está lá. Se ele teve coragem de vender um trator do município, imagine um do Estado. Aí, para tentar me prejudicar, ele poderia dar sumiço no maquinário desse aí e jogar a culpa para cima de mim. E você está falando que ele vendeu o maquinário do município? Vendeu, e eu tenho documentos aqui para provar, inclusive já foi até condenado judicialmente. Por que a justiça o soltou? Por que se as provas são tão cabais assim, por que a justiça não entendeu dessa forma? Que leitura que o senhor faz a respeito da decisão? Olha, acho que cada caso é um caso. Isso é um dos processos que ele tem, né? A justiça ainda está fazendo o levantamento, já foi condenado, foi até bloqueado os bens dele por causa disso, no valor de, acho que de R$15 mil de cada um dos participantes, que foi na época um leilão que fizeram no município, e nesse leilão venderam um trator que não estava
no projeto que tinha passado pela Câmara. Então, acho que cada caso é um caso. Ele citou também um problema relacionado ao seu filho, Igor, né? Falando que... Como é que se explica o coordenador do Bolsa Família, que é o Igor, né, depositar valores na própria conta? Que explicações o senhor teria a dar em relação a isso? Ele sempre vem tentar faltar com a verdade para tentar confundir a mente do povo de Senador Guiomard. Em primeiro lugar, que o Igor não é meu filho. É um amigo da gente, mas filho de sangue ele não é. Aí ele fala sobre o suprimento de fundos que foi pago com verba federal. Ele agora, atualmente, fez um suprimento de fundo. Que documento é esse? É um suprimento de fundo que foi feito em nome da Cleice, que é funcionária dele hoje, e foi pago com o mesmo recurso, que é do Tesouro Municipal, não tem nada a ver com verba federal. Então já se prova aí que ele falta com a verdade. Um outro problema que ele apontou, 5 mil em compras de cartuchos? Sim. Que gasto é esse, presidente? Você pega um município que nem a gente pegou na turbulência, sem licitação, até porque foi suspenso todas as licitações dele, um bocado a Polícia Federal levou a documentação, a gente resolveu encerrar todas as licitações e fazer tudo de novo. Isso aí chama-se uma compra emergencial. Você pega um município que nem Senador Guiomard, que tem várias impressoras, 5 mil de cartuchos, ainda não foi nem para suprir todas as máquinas, foi só algumas máquinas. Você acha, agora eu vou fazer uma pergunta do ponto de vista, tentando entender o problema, como se eu tivesse, como se eu fosse um morador de Senador Guiomard. Até que ponto esse tipo de postura, o senhor na condição de presidente da Câmara, prefeito André Maia na condição do executivo do município, por que essas brigas não trazem consequências benéficas para a comunidade? Vocês brigam, mas isso não traz nenhuma consequência boa para a população. Você acha que esse tipo de embate não afasta vocês da comunidade ao invés de aproximar? Com certeza. Eu fico triste com isso quando ele também citou que eu andava de cabeça baixa no município. No município. Falou isso. E tendo em vista que a gente hoje anda de cabeça erguida, a população tem nos apoiado. Esses 8 meses de gestão que a gente fez, foi feito com responsabilidade, com uma equipe técnica muito boa. Hoje eu ando com cabeça erguida, muito pelo contrário. Quem tem que andar de cabeça baixa hoje, eu acho que ele deveria ter falado o inverso, era ele, porque quem aprontou foi ele, quem foi preso foi ele. Eu não fui preso, não tenho nenhum processo administrativo contra mim. Então, eu sei que só quem perde com isso é a população de Senador Guiomard. Eu fico muito triste por isso, pelo povo de Senador Guiomard. Essa confusão política, que eu não considero uma confusão política. Eu fui eleito vereador, fui eleito presidente da Câmara. Então, o meu papel é fiscalizar o executivo. Esse papel eu venho fazendo e vou fazer até o final, porque o povo de Senador Guiomard confiou em mim, para que eu fosse lá falar por eles, fiscalizar por eles. Então, cabe a ele fazer as coisas corretas. Agora, na condição de executivo, quando o senhor estava na condução da política lá em Senador Guiomard, como é que o senhor explica, por exemplo, segundo o que o André colocou, pagou com recursos das áreas sociais no mesmo dia de diferentes contas a mesma empresa de monitoração da prefeitura? Isso é o que ele fala, né? Quando ele veio para cá, é para faltar com a verdade. Sim, eu estou colocando justamente isso para que você responda aquilo que ele pontuou. O que ele está falando não é verdade, a gente tem documentos para provar, a gente teve esse cuidado, então, de tirar cópia de toda a documentação da nossa gestão, porque a gente já previa isso. E quando ele voltasse para a gestão, voltaria com gosto de sangue na boca, e foi o que aconteceu. Ele vem a todo custo tentando me desmoralizar e me prejudicar, só que ele não vai conseguir. Toda vez que ele vier com isso, a gente vai desmentindo. A todo custo tentando lhe desmoralizar, o que de fato ele tem feito que lhe permite afirmar isso? Vou te dar um exemplo aqui, aquela questão dos remédios. Certo. Ele questionou dizendo que estava vencido. Eu trouxe aqui notas fiscais, o que ele não se atenta, que nas notas fiscais tem um lote do remédio que você comprou. O prazo que você comprou, o dia que você comprou. Então eu tenho um cópia de todas as notas fiscais do remédio que a gente comprou. Se tem algum remédio vencido, foi ele que levou para a casa dele, quando ele foi preso, alguém da gestão dele, e guardou esse remédio, pode estar aparecendo hoje. É muito suspeito aqueles medicamentos hoje
da forma que ele foi Isso é apresentado. uma afirmação que o senhor está fazendo? Eu não posso afirmar, mas eu lhe afirmo que eu não deixei remédio vencido no almoxarifado, Como é que o senhor prova isso? através de documentos, notas fiscais. O senhor já apresentou esses documentos para o Ministério Público? Vou apresentar, já estamos só montando o processo, já para poder protocolar no Ministério Público e tomar as providências judiciais também contra ele. Que consequências essas afirmações de André Maia podem trazer para o município? O senhor vai entrar com um processo judicial contra ele? De que forma? Tentando provar que ele vem só tentando denegrir a imagem da gente com mentiras. Isso aí poderia nem estar acontecendo. Já foi preso, passou 8 meses afastado, voltou para o cargo, agradeça a Deus e vá trabalhar, cuide do nosso município. Primeiro volte a morar, vá pelo menos morar em Senador Guiomard, porque ele não mora, ele mora em Rio Branco. Aí isso aí só vem só atrapalhando o município. Hoje a cidade de Senador Guiomard está parada, está tomada de conta dos lixos, os ramais estão parados. Na nossa gestão, nós fizemos 400 quilômetros de ramais sem pedir um litro de combustível dos agricultores. Enquanto nas gestões anteriores dele, 2 anos atrás, só fazia ramal se desse o combustível. E na nossa nós não pedimos nada, foi tudo com recurso próprio do município. Tem uma pergunta aqui de um telespectador, ele não se identifica, mas é uma pergunta que tem fundamento. Ele faz o seguinte: pergunte ao senhor Gilson por que o então vice-prefeito assumiu por tão pouco tempo a prefeitura quando o André foi preso. O que foi articulado para que o vice não assumisse? Primeiro, não teve articulação. Eu entendo que o vice-prefeito ele vem numa campanha junto com o prefeito. Quando o prefeito sai, as cargas, as mesmas cobranças ficam para o vice. O grupo é o mesmo. Então, ele tinha que manter algumas negociações, algumas conversas. Eu penso assim, né? Não teve articulação e nem negociação para que ele deixasse a gestão. Foi um ponto de vista dele, que ele mesmo não chegou a conversar comigo, chegou só com a carta e a gente apresentou para a Câmara. A Câmara saiu arranhada de todo esse episódio. Como é que está a relação dela com a comunidade? O prefeito foi acusado de compra, de apoio político e tudo. Como é que está essa relação hoje? Pois é, eu fico triste também pela Câmara Municipal, onde eu sou um dos condutores da Câmara. Sou o presidente, né? Presidente da Câmara. Teve 6 vereadores envolvidos nesse processo de compra de voto, de mensalinho. Isso deixa a gente muito... A Câmara perde a credibilidade por causa disso. Hoje nós estamos tentando resgatar de novo ali, devagarzinho. O povo está começando a aparecer na Câmara de novo. Mas quando eu cheguei lá, não dava ninguém para assistir a sessão. Por quê? Porque perdeu a credibilidade. Bom, ficou quanto tempo na prefeitura? 10 meses? 8 meses. 8 meses. 8 meses como prefeito. Agora voltou à presidência da Câmara de Vereadores. O que mudou nesse período agora, que você reassumiu a presidência? Deu para encarar o trabalho parlamentar de uma outra forma, pelo fato de ter assumido a condução? Porque quando você está no executivo, a pisada é outra, né? E aí, mudou o prefeito mudou o parlamentar? Não? Muda sim, muda o ponto de vista, você vê as necessidades que realmente tem que ter agilidade, então você muda muita coisa. Meu pensamento como presidente hoje é um novo pensamento para que realmente o senador Guiomard não fique parado por causa da Câmara. Agora, eu queria que você detalhasse mais a respeito do problema com o medicamento. Poderia ser, eu vi que você trouxe uma série de documentos. Trouxe. Inclusive em relação à questão dos tratores. Aqui eu tenho... O que você trouxe aí para aproveitar? A ação civil pública do trator. Aí eu vou lhe mostrar aqui uma declaração que eu, como vereador, peguei do rapaz que tinha arrematado o lote. Certo. Aí você pega aqui, ó, uma assinatura, e aqui diz que o trator está no meio do lote. Aí você, depois da declaração dele, ele manda o mesmo documento do leilão, com a assinatura dele reconhecido, firma que é totalmente diferente, e o trator já não está mais aqui. Então esse aqui é o medo que eu tinha de ele vender os maquinários do Estado e colocar a culpa em cima de mim. Você vê que eles são práticos ele não tem medo em falsificar documentos. Aqui você pode observar aqui a assinatura. Você está falando que o prefeito André Maia falsificou documentos? A equipe dele, junto no leilão, e ele falsifica quando ele vai para o Diário Oficial, quem assina é ele, né? Então ele falsificou junto. Esse é o medo da gente. Aqui está a declaração do rapaz que arrematou o trator. Gilson, nós temos pouco mais de 1 minuto para poder falar disso aqui. Eu queria só que você me adiantasse uma coisa.
Vai ter surpresa ainda esse processo? Nós vamos ter novidades aí em relação a esse problema? É possível? É possível ter muitas novidades. Não posso comentar muita coisa agora, vamos aguardar os próximos capítulos. Aqui, eu vou deixar com você aqui a cópia das notas fiscais, inclusive está aí também já a devolução da operação que teve dos medicamentos, que foi devolvido R$300 mil em medicamento para o município, que foi uma conquista nossa junto com a Polícia Federal, através da nossa investigação. Você sente que respondeu à altura os problemas apontados pelo André Maia em relação ao seu filho na condução da política do Bolsa Família lá? Você acha que... Você falou que não é seu filho, né? Não, não é meu filho. É o seu enteado? O que ele é seu? Ele mora lá em casa, passou a morar lá em casa. A gente adotou ele, é um filho adotivo. Eu acho que... Então é seu filho, é? É, filho adotivo. Eu considero como filho adotivo entrar no âmbito familiar, você já vê o tamanho do desespero dele, né? Eu acho que vamos mexer com o Gilson, vamos encarar o Gilson agora entrar no âmbito. Mas se houve irregularidade, não, mas não houve, já está aí o documento ali provando que não houve irregularidade, então eu acho que não precisava ele entrar nesse método. Tinha tantos nomes para ele citar, ele só veio no nome do Igor, porque o Igor mora comigo lá em casa. Então, por que ele pegou um alvo que tentasse me atingir mais forte? Só que o alvo pior para ele é a gente responder com documentação provando que não é do jeito que ele está falando. Bom, pelo que eu estou vendo, e o telespectador também já deve ter percebido, esse processo, essa disputa, esse embate em Senador Guiomard, ainda vai ter muita coisa para ser contada. Claro que nós não iríamos esgotar todos os assuntos em um só programa. Vamos ver até onde isso vai parar, né, Gilson? Com certeza. Eu acho que está faltando, para as coisas dar certo, só respeito. Me respeite que eu respeito ele. Agora, quando ele falta com respeito com a minha pessoa, tentando mentir, o que mais me incomoda é a pessoa vir para a mídia mentir. Fale a verdade, prove que está errado. Se tiver certo, eu calo minha boca, eu não peço nem direito de resposta, porque eu vou estar errado. Mas enquanto eu estiver certo, que ele vir com essas papagaiadas, eu vou provar que ele está errado. Bom, presidente da Câmara de Vereadores de Senador Guiomard, Gilson da Funerária, obrigado pela sua vinda aqui. Claro, eu queria muito que essas brigas todas tivessem consequências boas para a comunidade de Senador Guiomard. Tenho lá as minhas dúvidas, vamos por aqui teimando, né, Gilson? Eu que agradeço aí mais uma vez. Tá bom, obrigado. Nós voltamos logo após o intervalo falando de segurança pública.